Descobriu quem que. Você não tá mais em Portugal, então? Não, não. Cheguei terça-feira. Assim, então. E a Gi, tudo Bom bom? dia, bem, e você? Bom dia, Miriam. Como... Dalcinha, Bom dia, Miriam. bom dia, Gisela. Tá melhorzinha, Beatriz? Tô bem Mas tá melhor, batida. É, ainda mas tá ontem eu não batida. consegui. Hoje eu me enxergo. Ontem eu não conseguia nem me enxergar no espelho. Tá bem Ainda mal. bem que você conseguiu ir lá no evento, né? Eu fui, mas nem deveria ter ido, né? Deu reação do detox, amiga? Foi isso? O detox deu, mas foi outra coisa Tá. mais ainda, uma outra limpeza ainda. Uhum. Aí, daí Bom dia. ontem eu tive infecção intestinal. Bom dia, Suzana. Bom dia, O Suzana. dia inteiro, sabe? À noite, daí às 9 horas que terminou, que daí eu tudo que tinha no estômago foi para fora, porque o que tinha no intestino já tinha ido. Ah, é? Agora Caramba. foi, agora foi tudo, Binhazinha. Foi Eu Olha, Limpou o bofe. limpei olha, limpei mesmo. que bom, Ah, que que bom. bom. Aí ontem eu deitei, era umas 9 e pouco ontem de noite. 9 não, Nossa, 7 e pouco. É 7, é porque é a sério, hora que porque é a eu hora que disse eu a hora que tu acordasse, Que eu disse que daí eu pudesse fazer o entraria, né? Mas balanceamento. daí eu dormi. Mas parece assim que eu fui atropelada, né? Com o corpo todo dolorido, mas pelo menos a infecção intestinal passou. Que bom. Já tá, estou bem. Perdi. Não sei o que vocês estavam falando, mas se qualquer coisa, chama. Vamos lá para o nosso encontro bíblico? Eu queria perguntar para que linda cabelo da Miriam. Tá gostei lindo. hoje. Quando você faz essa mecha invertida, fica muito fantástico demais. Muito lindo. É, bom dia, Camila. Que bom te ver aqui, querida. Bom dia, Gi. Hoje já perdi para a Gisela os olhos. Falei, gente, que bênção com esses olhos, né? Já passei até meu cabelo, já tô com um difusor no cabelo aqui. E já passei alguns aqui, que delícia que é. E eu quero desenvolver toda uma metodologia para que esses olhos cheguem em mais pessoas, sabe? É um benefício muito grande. E algumas pessoas que eu conheci, eu não vi muita força, mas tudo que a gente coloca atenção ganha energia, né? Eu queria saber que a gente já vai para o nosso encontro espiritual, mas vem de encontro com o nosso encontro espiritual. Quem aqui de vez em quando parece ter uma coisa para resolver e aquilo não aparece, não surge, daí você convida a raiva. Vocês já aprenderam isso comigo, né? Você convida a raiva, que raiva que eu tô e tal, né? Mas é diferente daquela raiva ruminante, mas aquela raiva que você fala assim, ai, tô com raiva, porque eu quero resolver alguma coisa, quero que surja. E daí essa raiva, ela cria uma força, e daí vem uma oportunidade, vem uma clareza, vem uma resposta. E aí foi o tempo de eu sair da mesa ali, que daí eu falei assim, eu vou convidar o pessoal a trazer uma intenção aqui para o nosso encontro, de uma intenção de algo que você queira resolver, para gente, para clarear, assim, né? Mas o quanto, quando a gente vai acostumando com isso, foi o tempo de eu sair da mesa e sentar aqui na cadeira ver a resposta. Daí eu só olhei para a Raquel, e por isso que eu fechei aqui enquanto vocês estavam conversando. Falei, Raquel, isso veio assim, ó, tudo, muito rápido. E então tem a raiva boa.
tem aquela raiva que a gente convida, porque, ai, tô com raiva já disso daqui. Daí é a energia que transmuta, ela transmuta, né? E aí as coisas vão mais rápido. Então, quando a gente está o tempo todo com aquela historinha que amortece, amortece, né? Ai, não, mas isso, vejo o lado bom e não sei o quê. Então, e tem hora que não, tem hora que a gente tem que convidar a raiva e daí o negócio surge porque você colocou atenção e com emoção junto. Daí a coisa move. E eu fiquei impressionada. Saí da mesa, sentei aqui na cadeira e você estava ali conversando, já veio a resposta e já estou aqui em gratidão, em estado de gratidão. Eu entrar no encontro bíblico para achar essa resposta, agora o encontro bíblico vai ser a gratidão de essa resposta, esse Deus, essa inteligência que está sempre com a gente, né? Alguém quer falar alguma coisa antes? Alguém quer ler a Bíblia hoje? Alguém sentiu vontade? Alguém sentiu vontade de ler e trazer através do teu olhar, através do seu coração? Fica à vontade, tá? A minha não tá comigo, porque eu dormi no balneário e hoje de manhã já li, né? Tô lendo os salmos, assim, todo dia um salmo. E aí ela não tá comigo agora. Então tá. Então, vamos lá. Deixa eu só. Vamos abrir aqui. Deixa eu só criar um espaço aqui. A gente iniciou semana passada a parte de Apocalipse, né? E daí estava na parte de aonde trazia as mensagens das 7 igrejas. Vocês lembram disso? Bom dia, vou ficar na escuta, ok. Aí falava a respeito das 7 igrejas, dos 7 templos na Ásia. Vocês lembram disso? E que cada templo tem uma mensagem. Aí a gente iniciou ali a mensagem a Éfeso, que é um dos templos. Ao anjo da igreja de Éfeso, escreve. Vamos silenciar um pouquinho, que eu também já estou assim, querendo ler. Então vamos silenciar, porque para mim já chegou, né? Já chegou aqui a presença, já é a pessoa aqui por trás dos olhos, como a gente está treinando aí direto. Então, esse eusão está agindo muito rápido. E aí, convidar aqui a mesa a energia de Jesus, permitir que a gente tenha mais claridade de discernimento e aprendizado e a presença de Deus também, para que essa presença que já é contínua, né, mas ela se torne cada vez mais aguçada a ponto da gente se tornar uno já, né? Entender que tudo é Deus, tudo é essa inteligência, tudo. E que a gente iniciou a Bíblia com bastante humildade de fazer a leitura e aos poucos a gente está ganhando muita força. Eu vejo que ela é muito forte, a gente inicia toda tímida, discreta, mas aos poucos ela vai ganhando uma força nos nossos corações, nos nossos centros, nas nossas células, no nosso corpo, vai se tornando um aprendizado muito rico para que conduza a nossa vida sempre para o sim de um paraíso eterno dentro da gente. Mensagem a Éfeso. Ao anjo da igreja de Éfeso escreveu: Eis o que diz aquele que sugere as 7 estrelas em sua mão direita, aquele que anda no meio dos 7 candelabros de ouro.
Conheço suas obras, teu trabalho e tua perseverança. Não podes suportar os maus. Puseste à prova os que dizem apóstolos e não o são, e tu achastes, e tu achaste mentiroso. És perseverante. Sofrestes por causa de meu nome e não desanimaste. Tenho, porém, contra ti que abandonastes teu primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que abandonastes teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepender, arrepende-te e retorna. Lembre-se, pois, de onde caíste, arrependeu-se e retornou às suas primeiras obras. Ou virei a ti e removerei seu candelabro do seu lugar. E não te arrependereis. Tens, porém, isto de bom: detestas as obras dos Nicolaítas, que eu também detesto. Tens, porém, isso de bom: detestas as obras de Nicolaides, não sei, a gente pode ver. O que é a obra de Nicolaides? Alguém pode dar uma olhada? O que é a obra de Nicolaides, será? A Que eu Ana quer também entrar, viu? tenho. Obra de Nicolás, deixa eu olhar aqui. A Ana quer entrar, daí a gente envia o link para ela? Alguém envia, por Eu favor? envio. Tá. Obra de Nicolaides. Quem tem ouvidos, ouça o que os Espíritos diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Essa foi a mensagem a Éfeso. Vamos ver o que que é obras de Nicolaides, mas o que a gente Não entendeu aqui, aparece aqui dessa forma. Qual é como é que se escreve esse Nicolás aí? Nicolaítas, Nicolás. Nicolá, daí acento no itas, Nicolaitas. Ah, tá. Agora sim. Ensinos e práticas heréticas que envolviam comer alimentos sacrificados a ídolos e se envolver em imoralidade sexual, misturando o paganismo com a fé cristã e levando à corrupção doutrinária e de costumes. No livro bíblico de Apocalipse, condena essas práticas, elogiando a igreja de Éfeso por odiá-las e repreendendo a igreja de Pérgamo por tolerá-las. Tá. Pode repetir novamente? Tá? São ensinos e práticas heréticas que envolviam comer alimentos sacrificados a ídolos e se envolver em imoralidade sexual, misturando o paganismo com a fé cristã e levando à corrupção doutrinária e de costumes. Aí depois tem, complementando, tem o livro bíblico do Apocalipse condena essas práticas, elogiando a igreja de Éfeso por odiá-las e repreendendo a igreja de Pérgamo por tolerá-las, conforme apresentado no Apocalipse 2.6 e 2.15. Uhum. Então vamos ler de novo, né? Para a gente entender agora por esse ângulo, que é a imoralidade ali, né? De ensinar essas práticas. E vamos lá. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve: Eis que diz aquele que segura
as 7 estrelas em sua mão direita, aquele que é ainda no meio das 7 candelabros de ouro. Conheço tuas obras, teu trabalho e tua perseverança. Não podes suportar os maus. Puseste à prova os que dizem apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. És perseverante, sofreste por causa do meu nome e não desanimaste. Tenho, porém, contra ti que abandonaste teu primeiro amor. Lembre-te, pois, de onde caíste, arrependeste e retorna às suas primeiras obras. Ou virei a ti e removerei teu candelabro de seu lugar, se não te arrependeres. Tens, porém, isso de bom. Detesta as obras de Nicolaides, que eu também detesto. Quem tem ouvido, ouça o que os Espíritos dizem às igrejas. Ao vencedor, dar-lhes de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Eu sou alfa e ômega, diz o Senhor, aquele que é, aquele que era, aquele que vem e indo poderoso, e que vem e todo poderoso. Mensagem a Esmirna, que é a outra igreja, né? Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: Eis que diz o primeiro e o último, aquele que esteve morto e retornou à vida. Conheço tua tribulação, tua pobreza, ainda que sejas rico, e as blasfêmias daquele que os dizem judeus e não são. São isto sim uma sinagoga de Satanás. Nada. Isso aqui é forte. Nada temas diante do que hás de sofrer. Eis que o demônio vai lançar algum de vós na prisão para vos pôr à prova. Prisão na própria mente, né? Na própria mente. Tereis uma tribulação. Então, aqui também, aqui traz muitas pessoas que vivem em desânimo, desistência, pessoas que se suicidaram, né? Ficaram nesse lugar dos mortos porque não conseguia ter um sinal de luz. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: Eis que diz o primeiro e o último, aquele que esteve morto e retornou à vida. Conheço tua tribulação, sua pobreza, ainda que seja rico e as blasfêmias daqueles que o dizem judeus e não são, são isso sim uma sinagoga de Satanás. Nada temas diante do que hás de sofrer. Eis que o demônio vai lançar alguns de vós na prisão para vos pôr à prova. Por quê? Porque daí todo esse sentimento de todos os medos e não conseguir ser esse alfa e ômega, né? Ser essa pessoa que toma conta da vida dela e começa a desenvolver esse ser dentro de um paraíso de fato aqui dentro, né? Essa pessoa que ainda existe dentro dela os pensamentos de desânimo, de desistência. Então, olha só, prisão que vos pôr à prova. Então, eis que o demônio vai lançar alguns de vós na prisão que vai vos pôr à prova. E aí, a resiliência, né? A resiliência de aguentar. Até Jesus, o demônio ficou ali, e aí, depois, quando ele sai dessa situação, né? Então, tereis uma tribulação durante 10 dias. Então, por que que põe data, tempo? Porque existe um começo e um fim. Não vai ficar pro resto da vida. A pessoa às vezes perde acreditando que aquele estado que ela está é um estado contínuo. Não, tem prazo, né? Tereis uma tribulação durante 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Até a morte da onde? Deixar essa pessoa morrer, esse estado, essa sensação, essa história, esse hábito ainda, né, de sentimento, de dor, esse deixa morrer
para dar-te a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: o vencedor não sofrerá dano algum da segunda morte. Olha só, né? Não sofrerá dano algum da segunda morte. Isso daqui para mim veio muito a imagem de suicidas que tiram a vida e aí depois ele vai ficar com essa memória e devido a todo esse medo, desânimo, falta de crença, falta de luz, falta de pegar o seu, né, o alfa da vida dele e confiar em que ele é forte, que ele consegue, que ele é esse filho da criação, né? Se ele não morrer para isso tudo que ele acredita que ele é, enquanto isso, o diabo vai ficar ali, né, o Satanás, mas tem prazo para começar e prazo para terminar. E aí, olha o que diz, né? O vencedor não sofrerá dano algum da segunda morte. A outra igreja agora, mensagem. Deixa eu pegar minha luz aqui. Mensagem a Pérgamo. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: Eis o que diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Sei onde moras e onde está o trono de Satanás. Tu, porém, te apegas firmemente a meu nome e não renegaste minha fé. Mesmo naqueles dias de antipaz, olha, nunca tinha escutado essa palavra, antipaz. Mesmo naqueles dias de antipaz, minha fiel testemunha que foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, contudo, algumas poucas coisas contra ti. Tens aí seguidores da doutrina de Balaão, que ensinava Balaque a fazer tropeçar os filhos de Israel, induzindo-os a comer das carnes sacrificadas aos ídolos e a se prostituir. Ixi, e somos tudo descendentes, né? Então, a gente tem coisa para limpar. Já vai limpando, enquanto vai ouvindo, vai caindo os sentidos aí, vai limpando tudo, né? Induzindo a comer carne sacrificada aos ídolos e se prostituir. Tens também tu, do mesmo modo, seguidores da doutrina de Nicolaítas. Arrepende-te, pois do contrário, em breve virei a ti e combaterei contra eles com a espada da minha boca. Pode ler novamente. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor darei do maná escondido. O que é maná, será? Darei do maná escondido. Hã? Acho que é energia. Dá uma olhada. A Alimento, Raquel. eu acho. É um Hã? alimento. Eu acho que é um alimento. Qual alimento? Maná escondido. Vamos ver o que vai ser. Ele entregarei também uma pedra branca, na qual está escrito um nome novo que ninguém conhece, senão aquele que o receber. Maná refere-se a um alimento bíblico caído dos céus e também pode significar coração ou suco doce. Adicionalmente, é o nome da. Ah, não, isso aí não importa, mas ele é um alimento bíblico caído dos céus. Mensagem a Pérgamo, vamos de novo.
Ao anjo da igreja de Pérgamo, escreve: Eis o que diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Sei onde moras e onde está o trono de Satanás. Tu, porém, te apegas firmemente a meu nome e não renegaste minha fé, mesmo naqueles dias de Antipas, minha fiel testemunha que foi morto entre vós, onde Satanás habita. Minha fiel Antipas, minha fiel testemunha, que foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então, esse morto entre vós, né? Esse morto entre vós é as pessoas ainda se sentindo amortecida com a vida, né? É ainda uma multidão que está adormecida, é ainda as pessoas não conseguindo acordar para quem elas são de verdade, né? A gente que tem estudado isso tudo, visto ali no Alfa, imagina, você nunca nem tinha tido contato que era você por trás dos seus olhos, né? Quem é você por trás dos seus olhos e ficou apegada à história que contaram. Então, o quanto ainda é um morto, né? E esse é onde está esse ser, né? Esse ser Satanás, assim. Ele influencia os pais com os filhos, ele influencia em escola, ele influencia em muita coisa, para que as pessoas já vão se desconectando dela mesma, né? E entrando num ritmo adormecido. Vai Então, alienando, né? vai alienando. Então, minha fiel testemunha que foi morta entre vós, onde Satanás habita. Tenho, contudo, algumas poucas coisas contra ti. Tens aí seguidores da doutrina de Balaão, que ensinava Balaque a fazer tropeçar os filhos de Israel, induzindo-os a comer das carnes sacrificadas aos ídolos. Induzindo comer das carnes sacrificada aos ídolos. Aqui a gente tem um conceito muito que é o macaco vê, macaco faz, né? As pessoas não pensarem por si mesmas e seguir dentro dos seus corações, o seu sistema guia, como diz o Albert Einstein, que é melhor seguir pela intuição do que pelo cognitivo, né? E quando você vai escutando através de você, você vai tendo discernimento, de fato, de sentir-se vivo e fazer as suas escolhas. E não só o macaco vê, macaco faz, né? A impressão que eu tenho quando fala aqui a respeito de comer carne de ídolos, quantas pessoas, de repente, adolescente, quando vê, está fazendo o que a tribo faz, está fazendo o que a comunidade faz, né? Se falam para fazer tal coisa, fazem, e de repente perde a referência de si mesmo em busca de uma referência externa, em busca de uma referência externa, né? Induzindo-se a comer de carne sacrificada aos ídolos. O quanto você, quando fala também induzindo-se de comer, a gente ouviu aqui comer de maná, né? O maná escondido. De comer, o quantas pessoas aí se alimentam e alimentam sua atenção e alimentam. Vocês viram aqui que a gente iniciou, né? Eu coloquei uma atenção para uma coisa, veio a resposta muito rápida, a solução. Talvez esse seja esse maná da Bíblia, né? Talvez seja esse maná da Bíblia. Porque quando a gente tá, imagina se eu tivesse dando atenção para um jornal, né? Não estou olhando para isso, eu vou abro o jornal, abro uma notícia, abro um noticiário sobre tragédia. Quero saber o que que é que o Lula decidiu, que ele não decidiu, que daí
com a esperança de uma migalha, de uma vida baseada num humano aí tão, né, tão, tão despreparado para falar sobre o que é o ser humano de verdade, que é o ser humano de verdade, né, na integridade desse ser humano, de respeito e tudo mais. E aí, isso é se alimentar de uma carne de ídolos, né? Eu dou a minha atenção para isso, eu dou minha energia vai para ele, a minha energia vai para a guerra, a minha energia vai para o desastre, a minha energia vai para um, para só, sabe? A energia não está aqui, a energia não está aqui, onde você se alimenta desse maná e aí vem a resposta dentro de você, vem a solução. Vem, tá aí dentro, né? E quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Não, é um pouquinho mais para frente. Tenho, contudo, algumas poucas coisas contra ti. Tens aí seguidores de doutrina de Balaão, né, que fez tropeçar os filhos de Israel, induzindo a comer das carnes. O que que é comer das carnes? Desses corpos que estão identificados no físico, comer das carnes, né? Ditando as regras e você dando atenção para isso, comendo da carne desses ídolos e não dando atenção mais para você, atenção não para você no sentido meu querer, meus desejos, né? Criança que é birrenta só quer, mas para mim no sentido de debruçar sobre a minha vida e junto com essa unidade divina agir por inspiração, agir por intuição, agir com fé, agir com convicção. Eu acho que a gente aqui, esse alimento maná, fala, ai, eu quero me alimentar de maná, eu quero me alimentar de maná, eu quero me alimentar não da carne, que é se identificar com a matéria, né? Eu quero me alimentar de fato da verdade absoluta, que é essa energia que está aí compondo, que está aí dentro de você, que ela faz parte de uma inteligência que rege tudo, né? Aí você não se alimenta dela, dela conversar. Às vezes eu faço isso, minha mente superior conversa com a mente superior da pessoa e vocês se resolvem. Porque enquanto eu aqui sou a carne, eu preciso estar resolvendo outras coisas e eu não quero ainda resolver como carne. Por quê? Porque gera muito atrito, né? Se você vai e fala, a pessoa não consegue ouvir, não consegue receber e tal, gera muito atrito. Então, que a minha mente superior converse com a mente superior da pessoa, se alimenta do maná, isso é andar com fé e confiança de que vai resolver sem você precisar ficar preso dando alimento à carne. Que a carne faz, né? Ela dá atenção e se alimentar do mais do mesmo, de ficar brigando, berrando. E aí, você viu lá no noticiário o que vai acontecer no Brasil? Não, não se alimenta de carne, igual, né, ensinou aqui, tropeçar os filhos de Israel, induzindo a comer das carnes sacrificadas aos ídolos. Sacrificado tá morto, né? É uma carne morta já. Porque se você se identificar só com o teu físico, com essa carne que idolatra, que dá a tua energia, se você dá a tua energia para as coisas, dá a tua atenção para as coisas, não tem ninguém dentro de você. Tem ninguém dentro de você. Tá morto. E onde está morto tem o quê? Influência ali que a gente já viu, né? De Satanás. Então, quanto mais você fica na sua presença, é um estado divino, realmente, né? Então, e se prostituir, e se prostituir.
Que é o se prostituir aqui, né? Se prostituir é você se vender. Você é esse ser grandioso, e aí você vai, se alimenta da carne desses ídolos, alimenta disso, dessa história, e aí você se prostitui, você se vende por pouco. E quem não, né? Quem nunca? Eu acho que é mais uma coisa para a gente limpar. Ter se prostituído, ter comido da carne dos ídolos, dando teu poder lá fora, e ter se vendido por pouco. Prostituição. Tens também tu, tens também tu, do mesmo modo, seguidores da doutrina dos Nicolaites. Arrepende, arrepende-te, arrepende-te. Limpar, perdoar, limpar. Arrepende-te, pois do contrário, em breve virei a ti e combaterei contra eles com a espada da minha boca. Arrepende-te, pois do contrário, em breve virei a ti e combaterei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, e lhe entregarei também uma pedra branca, uma pedra na qual está escrito um nome novo, que ninguém conhece, senão aquele que o receber. Como a gente está conectado com tudo, né? Eu pediria a pedra branca que se apresentasse. A gente, não sei, né? Sim, enquanto existe a inocência, existe misericórdia. O problema é quando tem consciência, daí já não é mais misericórdia, porque daí você ficou consciente. Mas quando existe a inocência, para mim eu aprendi isso, existe misericórdia. Então, eu pediria, assim, eu acho que a gente pode lançar essa proposta, né, de se alimentar de maná, não dá mais o poder lá fora, sempre se alimenta aí do teu silêncio, de você, né? E eu pediria essa pedra branca, uma pedra na qual está escrito um nome novo, que ninguém conhece, senão aquele que o receber. Eu, eu lançaria essa ideia. Eu vou. Vamos mais uma aqui que dá tempo. Aqui a mensagem de outra igreja, a Tiatira. Tiatira. Mensagem a Tiatira. Ao anjo da igreja. Nossa, isso até me. Deixa eu limpar aqui. Mensagem a Tiatira. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Eis que diz o Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e cujos pés são semelhantes ao bronze,
Conheço tuas obras, o teu amor, tua fé, tua dedicação, tua perseverança, tuas últimas obras, ainda mais numerosas que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que diz profetiza, que ensina e induz meus servos a se prostituírem, comendo das carnes sacrificadas aos ídolos. Dele um tempo para se arrepender, mas ela não quer se arrepender de sua prostituição. Eis que vou jogá-la num leito, e com ela os que cometerem adultério, que sofreram grande tribulação, a menos que se arrependam de suas obras. Farei também com que seus filhos morram, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. Hoje é dia de tomar o óleo essencial do rim lá. Falamos disso, né? Porque o rim é o que purifica, limpeza e amor, né? E a cada um de vós retribuirei segundo vossas obras. A vós, porém, e aos demais de Tiatira, que não segues essa doutrina e não conhecei as profundezas de Satanás, como dizem, não vos imporei outro fardo. Mas o que tendes, segurei firmemente até que eu venha. Ao vencedor, ao que praticar minhas obras até o fim, eu lhe darei poder sobre as nações. Com cetro de ferro as regerá, como se quebram vasos de argila, assim como eu mesmo recebi o poder de meu Pai, e dar-lhes-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça, que o Espírito diz às igrejas. Aqui, a gente vai ler de novo, mas aqui veio muita memória de Lilith, muita memória de Lilith, que é uma. É, então, acho que a gente veio, até eu parei para limpar, porque eu já, assim, deu para sentir isso, assim, a energia muito forte dela, né? O que que a Lilith fez? Ela induziu a humanidade a operar apenas por sabedoria, cognitivo, esquecendo da intuição. É onde mora o coração, aonde mora essa purificação, onde mora o sentir, né? Onde mora o sentir. E ela foi desenvolvendo cada vez mais o ser humano a pensar e agir como humanos, donos de uma terra construída a partir do cognitivo. Então, a maioria das profissões tem a cobra em volta da espada, né? Tem a cobra em volta da espada. E nas tábuas de Suméria fala que a primeira foi antes da Eva. Ela, ela se debelou assim em revolta, querendo a energia da criação, mas ela ficou influenciando para que as pessoas ficassem sempre operando pelo cognitivo, fazendo decisões e operando, quem é você? Sou engenheiro. Quem é você? Médico. Quem é você? Juiz. Quem é você? E os seres humanos esquecendo quem eles são de verdade. Ninguém é uma profissão, né? Ninguém é uma profissão. Então, mensagens a tia Tira, eu acho que a gente podia olhar um pouquinho assim dessa ideia da. Ela já nem está aqui, mas a energia da Lilith. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Eis o que diz o Filho de Deus, cujos olhos são de chama de fogo. Cujos olhos são quem? É esse ser que está por trás dos olhos. Quem é você? Você não é um engenheiro.
Você é esse ser aí que está por trás dos olhos. Esse ser, ele é único, né? Esse ser, ele está aqui exatamente não para cumprir uma profissão, mas para cumprir quem ele é realmente, de verdade, né? E cujos pés são semelhantes ao bronze. Não sei, talvez seja algo que os pés são tá forte, é enraizado, é algo condensado, é algo, né? Conheço tuas obras, teu amor, tua fé, tua dedicação, tua perseverança e tuas últimas obras, ainda mais numerosas que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel. Quem é, né? A pessoa que não tem ninguém ali por trás desses olhos. E aí criou-se apenas uma identidade falsa, né? Um eu pequeno. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que diz profetiza, que ensina e induz meus servos a se prostituírem, comendo das carnes sacrificadas aos ídolos, utilizando o maior poder que é o ser humano, mas ainda de forma tão restrita, né? Porque ainda come da carne dos ídolos, aquilo que falaram para a pessoa, né? Dei-lhe um tempo para se arrepender, mas ela não quer se arrepender de sua prostituição. Eis que vou jogá-la num leito e com ela os que cometem adultério, para sofrerem grande tribulação, a menos que se arrependam de suas obras. Farei também com que seus filhos morram, porque são pessoas vazias, né? Não tem ninguém ali. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. Sou aquele que sonda. E a cada um de vós retribuirei segundo vossas obras. Eita, orar e vigiar. É forte, né? Mas a gente vai. A vós, porém, e aos demais de Tiatira, que não segues essa doutrina e não conheceis a profundeza de Satanás, como dizem, não vos imporei outro fardo. Vai pesar, né? Mas o que tendes, segurai-o firmemente até que eu venha. Olha só, mas o que tendes? O que tendes é ter você. Mas o que tendes, segure-o firmemente, até que eu venha. Ao vencedor, ao que praticar minhas obras até o fim, eu lhe darei poder sobre as nações. Com, com cetro, com cetro de ferro as regerá, como se quebram vasos de argila. Assim como eu mesmo recebi o poder de meu Pai e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Espírito, a igreja é o teu templo, né?
Quem tem ouvidos, ouça o que o seu espírito, que é você ali dentro do teu templo, diz à igreja. Então você vai dar tua atenção, tua energia em comer da carne dos ídolos, que é o tempo todo dando poder lá fora, ou você vai escutar e ouvir o Espírito, o que diz a igreja, sendo você o templo. Por isso que a gente vai, só para a gente finalizar aqui, a gente vai sendo do mais fácil, né? Por isso que cada vez menos assim que você vai comendo essa carne de expectativas de dar o seu poder sempre lá fora, mas vai escutando o que o teu espírito diz à sua igreja aqui, e aquietando, escutando. E eu vi falar assim, né? Eu sei que até 2030 a gente vai passar, principalmente até 2027, a gente tem mais 2 anos aí, bem, diz que o barulho vai aumentar. O barulho vai aumentar. E o que que é barulho, senão aquele Satanás que vem do ambiente externo? Quando a gente fala externo, é tudo que é fora. O Satanás ele não consegue entrar dentro da igreja. Ele consegue, fa- ele consegue influenciar pelos sensores de captação, ouvido, aquilo que você vê, se olhar e falar, opa, isso aqui não é da pessoa, isso aqui tem uma influência. Preciso trazer o que é ali para os meus olhos, a chama de fogo, trazer-o por trás dos meus olhos. Aqui não, aqui na minha casa não. Traz essa chama de fogo por trás dos seus olhos e escuta o que o teu espírito diz para a tua igreja. A gente leu meia página de uma folha e muito ensinamento, né? Então, acho que se tem um aprendizado para essa semana é a chama de fogo por trás dos olhos. E você ser essa que escuta o Espírito que ele diz para a igreja, sendo você o seu templo, né? Sendo você uma igreja, porque essa igreja move, essa igreja move e afasta. Então, acho que hoje valeria muito a pena o treino novamente. Quem tiver com vontade hoje, dedicar o dia assim de encontrar esse alimento de manás, essa pedra, vamos anotar e colocar no nosso grupo lá? Encontrar a pedra branca para encontrar o nome que vai ser o seu nome, que é você que vai receber, só vai saber, só você vai saber. Então, a pedra branca, o alimento de manás, sendo esse alimento que não é a coisa externa, né? Você se alimentar ali de você, ali do teu espírito, essa energia, ter esse alimento, a pedra branca. E eu faria, né? Vou fazer também o que nós fizemos da glândula pineal lá. Faz do primeiro centro de energia, faz do coração, faz da garganta, faz do olho e ficariam assim
finalizaria agora o nosso encontro, colocaria aquela musiquinha lá que purifica o rim e o coração, né? De limpeza, e fazer o primeiro centro, coração, garganta e o da glândula pineal, cada um no teu movimento, cada um no seu tempo. Escolhe aí 5 minutos, 10 minutos, às vezes vira segundos, quando tua energia já encontra esse templo que é a tua igreja aí, que é você, né? E você escuta o teu espírito, tá bom? Então eu vou finalizar esse encontro que acho que foi mais um aprendizado bom para a gente. Alguém escreve lá no grupo o que, que a gente ficou de fazer, pedra branca, a chama vermelha atrás dos olhos, né? E o alimento de Manás. Bom, muito, muito, muito obrigada. Um bom descanso, um bom dia, bom descanso, Miriam, e um dia repleto de muita iluminação para nós. Tchau, tchau.